Então, história da educação brasileira. Olá, vamos lá. História da educação brasileira aí na tela para você. Meu Instagram é o Instagram do Mais Pedagogia. Vamos lá, pessoal? Bom, antes da gente adentrar as questões especificamente, nós vamos ver aqui alguns períodos da história da educação brasileira. E vale ressaltar aqui uma questão muito importante. A linha do tempo da história do Brasil ela é um pouco diferente dessa linha do tempo que nós estamos vendo aqui. Porque aqui nós estamos vendo algo mais específico, que se trata da educação no Brasil. Ou seja, da sua chegada e também da sua permanência. A história do Brasil ela é dividida em alguns períodos. Período colonial, período imperial, Primeira e Segunda República, logo depois o período contemporâneo, ok? Então olha só na tela. Esse mapa mental aqui faz referência ao quê? Faz referência à história da educação no Brasil. Então o primeiro período que nós temos aqui é de 1500 a 1749. E aí nós temos o Brasil Colônia. No Brasil Colônia temos o descobrimento do Brasil e em 1549 a chegada da escola de Inácio de Loyola, que é a escola jesuítica. E aqui teremos o tradicionalismo. Ok? Então esse período é um período muito importante, onde nós teremos aí o início da história da educação no Brasil, partindo dos pressupostos religiosos dos jesuítas. Ainda dentro do período colonial, de 1759 a 1808, nós temos a Reforma Pombalina, onde o Marquês de Pombal, que é um nome muito importante, ele vai expulsar os jesuítas do Brasil. Por quê? Por que ele expulsará os jesuítas do Brasil? Porque ele entende que os jesuítas não estão cumprindo mais com os objetivos que eram postos pela metrópole portuguesa. Devido a essas questões, o Marquês de Pombal, então, vai expulsar os jesuítas do Brasil, então uma nova era da educação se iniciará no Brasil, ok? E aí nós temos, então, as instituições, né, das aulas régias, tá? Onde nós temos a divisão por disciplinas e professores que trabalharão na capacitação desses alunos. No entanto, esses professores ainda não eram devidamente capacitados. No período joanino, que é o período que compreende a chegada da família real até o processo de independência brasileiro, nós temos, então, chegada da família real, 1808, com toda a máquina pública portuguesa. Eles estão fugindo das guerras napoleônicas. A abertura dos portos, ok? E o fim do pacto colonial. Isso aqui vai trazer um avanço muito grande na economia do Brasil e, consequentemente, uma ideia de uma melhor preparação para o mercado de trabalho das pessoas que faziam parte dessa elite. Aqui nesse período, também como nos outros dois períodos que nós vimos aqui, essa educação era uma educação voltada para quem, gente? Era uma educação voltada para a elite brasileira, ok? Então não eram todas as pessoas que faziam parte da sociedade brasileira naquele momento que tinham privilégio de estudar. Ainda dentro do período joanino, nós temos a criação da imprensa, da Biblioteca Real, da Academia de Artes, do Museu Nacional, ok? E um exponencial crescimento cultural. Logo depois nós temos o período imperial. O período imperial, que é logo após, né, a saída da família real aqui do Brasil e o início do processo de independência brasileira. Nós temos o ato adicional de 1834, a volta dos jesuítas em 1842, a reforma de Couto Ferraz e a reforma de Leôncio de Carvalho. Essa reforma de Leôncio de Carvalho é a primeira vez que se fala de educação pública, ok? Primeira vez que se fala de educação pública no Brasil. Esse ato adicional vai ser devido ao quê? À divisão por séries, ok? A divisão por séries, tá bom? Então nós temos essas características dentro do período imperial. Em 1889 a 1930, nós temos então o que nós chamamos de República Velha. Aí nós temos a expulsão definitiva da família real do Brasil, por conta da queda da monarquia e início do processo da proclamação da República, que acontece aqui em 1889, a política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, tá? E a sua alternância de poder. E aí nós temos uma característica muito importante, com quem? Com o movimento da Escola Nova. Aí aqui nós temos uma figura muito importante, que com certeza você já deve conhecer, que é a figura do Anísio Teixeira. E a educação das mulheres professoras, ok? Então essa é a divisão da história da educação no Brasil, tá bom? Depois nós teremos alguns outros períodos, que serão o período da Segunda República, lá com Getúlio Vargas, e também da ditadura militar entre 1964 a 1985, até a redemocratização, são um período contemporâneo, ok? Então nós vamos trabalhar aqui as nossas questões voltadas para este tema, ok? Então vamos lá, primeira questão está aí na tela com você. Os primórdios das universidades remontam aos mosteiros, criados na Idade Média, onde se dava ao sujeito uma formação centrada na figura do mestre, olha, cujo fim último era a educação integral do homem.
A universidade moderna remonta ao período após a Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa, nós estamos falando de 1789, quando se consolidou como instituição pública e laica. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Questão muito mais do que certa, ok? Os primórdios da educação mundial, elas remontam às universidades que foram criadas durante o período medieval, com muita influência do catolicismo naquele momento. Então era uma formação centrada onde? Centrada na figura de quem? Na figura do professor, figura do mestre. Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma influência do modelo educacional tradicional, que consequentemente foi o primeiro modelo de educação do Brasil, com quem? Implantado pelos jesuítas, ok? Então essa formação era centrada na figura do mestre, cujo o fim último era a educação integral de quem? Integral do indivíduo, ok? A universidade moderna remonta ao período após a Evolução, quando se consolidou como uma instituição pública e também o quê? E também laica, ok? Então essa questãozinha aí na tela para você, gabarito o quê, pessoal? Gabarito correto, ok? E quando se fala de educação integral aqui, está se falando de educação integral no sentido da preparação e do desenvolvimento do aluno para o mercado de trabalho, para assumir a sua posição social dentro da sociedade elitizada daquele momento. Então não é uma visão de educação integral nos moldes como nós conhecemos hoje, mas é um modelo de educação integral voltada para o quê? Voltada para a meritocracia, voltada para a manutenção do status quo, voltada para o tradicionalismo, onde nós preparávamos os alunos para o quê? Para assumir suas posições dentro da sociedade e, consequentemente, no mercado de trabalho. Então, questão de número 1, certa. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 aí na tela para você. A política brasílica é uma orientação educacional que os jesuítas buscam implantar no Brasil com a liderança do padre Manuel de Nóbrega. Várias foram as ideias e concepções pedagógicas propostas para a sociedade brasileira ao longo da sua história. Sobre tais concepções, assinale a alternativa que é correta. Para a concepção pedagógica produtivista, a educação é o bem de produção decisivo para o desenvolvimento econômico. Pessoal, o que seria essa educação produtivista? Ela é uma abordagem educacional que enfatiza o quê? A produtividade. A ênfase dela é na produção, na produtividade e no desempenho dos alunos como meio de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Então, essa abordagem, ela tende a se concentrar em alcançar o quê? Em alcançar resultados. Em alcançar resultados, ok? Esses resultados que são o quê? Mensuráveis. E eles são mensuráveis a partir do quê? Das notas que são dadas aos alunos. E são conquistadas através do quê? Através de avaliações, cujo o foco é aonde? Cujo foco é na preparação do aluno para assumir o seu papel social. Nesse sentido, então, nós temos aqui uma educação voltada para a meritocracia, uma educação voltada para a figura do professor, enquanto sendo a principal figura de representatividade dentro do processo educacional, ok? Então, o nosso gabarito provavelmente deve ser a letra A, ok? Mas vamos analisar as outras afirmativas. A pedagogia freiriana é proposta e elaborada por freiras imigrantes da Itália e da Espanha no início do século XX e propõe uma escola direcionada para valores cristãos. Então, letra B já está errada porque ele diz que é uma educação freiriana. A pedagogia pombalina vigorou no início do século XX, como consequência do movimento modernista no Brasil. Aqui está o erro dessa alternativa, porque nós estamos falando de educação pombalina. A educação pombalina ela acontece onde? No período do século XVIII e não no período do século XX, ok? Por isso, então, o nosso gabarito letra C também está errado. Letra D, a pedagogia libertária valoriza as universidades privadas e nega os conceitos educacionais de educação integral e de ensino racionalista, totalmente errado. Por quê? Porque a educação libertária ou a pedagogia libertária, ela não nega os conceitos de educação integral e também racionalista. Então, o nosso gabarito só pode ser qual, pessoal? Tá aqui na tela para você. Olha aí, ó, nosso gabarito é a letra A. Questão tranquila, né? Precisamos, obviamente, para resolver uma questão deste porte, conhecer os períodos da história da educação brasileira naquele mapa mental que eu passei para vocês. Então depois você vai lá, dê uma olhada naquele mapinha de novo, para que você possa consolidar essas ideias e depois ir para as nossas questões. Questão de número 3 já está aí na tela para você. Vamos lá? Questão de número 3. Os jesuítas, olha só, ao chegarem em solo brasileiro, implantaram as primeiras escolas com fomento da coroa portuguesa e predominância de uma educação
religiosa. O dilema da educação e sua relação com a doutrina religiosa perpassa a história da educação brasileira. Sobre questões que se relacionam com a evolução das concepções pedagógicas no Brasil, assinale a alternativa correta. Então vamos buscar a alternativa correta. Como uma das primeiras concepções pedagógicas brasileiras, destaca-se uma pedagogia que se caracterizava por uma visão essencialista do homem. Opa! Sujeito compreendido como dotado de uma essência universal e imutável. Olha só, uma das primeiras concepções pedagógicas brasileiras, de fato, é o quê? É a visão essencialista do homem. E que se caracterizava a partir daquilo que era considerado uma concepção de pedagogia voltada para o quê? Voltado para a sua essência. Dentro de uma perspectiva da verdade absoluta, né? Que é uma característica de quê, pessoal? Do tradicionalismo. Ok? Então, provavelmente, o que é a verdade absoluta? Verdade absoluta, diferentemente da verdade relativa, a verdade absoluta é aquele tipo de verdade que não pode ser questionada e também que não é imutável, ok? Ela não muda, na verdade. A verdade absoluta é aquela que não muda, ou seja, ela é uma verdade imutável, ok? Nesse sentido, então, provavelmente o nosso gabarito aqui também será a letra A, mas vamos analisar as demais afirmativas. As concepções religiosas atreladas às ideias pedagógicas são importantes porque impedem a entrada de seitas e religiões que não colaboram com o processo formativo de educação. Isso aqui está errado porque ela não impede. Apesar de que, no período dos jesuítas, todas as religiões que não eram católicas eram consideradas religiões antibíblicas e religiões que obviamente deveriam ser combatidas, mas não havia uma política específica, para impedir com que essas seitas adentrassem ao país e viessem a colaborar então com a formação do cidadão, ok? Então, letra B, errada. C, a Escola Nova é um movimento que se inicia no século XIX e que propõe um outro modelo de ensino religioso católico nas escolas públicas. Aí não, pessoal, aí tá errado. Esse modelo de educação aqui não existia ainda dentro do período jesuítico, não existia esse modelo de escola laica, não existia esse modelo de escola pública. Então a educação aqui, ela era uma educação voltada para quem? Voltada para a elite, ok? Voltado para as pessoas que tinham posições sociais privilegiadas. Então letra C também está errada. Entendeu? As reformas pombalinas da instrução pública endossavam o predomínio da educação religiosa e negavam a pedagogia do humanismo e do racionalismo. Obviamente que não, pessoal. Obviamente que não. A educação religiosa, ela é uma educação voltada também para critérios humanos, diferente das concepções humanistas que irão se desenvolver lá no século XIX, com o início da sociologia e com as teorias de Emile Durkheim, de Karl Marx, de Max Weber e assim sucessivamente. Mas ela era uma educação humanista pelo fato de estar voltada para o indivíduo, de estar voltada para o ser humano. E ela não desconsiderava, não, tá? As questões racionalistas, por isso a letra D está errada. Então, o nosso gabarito aí só pode ser qual, professor? Nosso gabarito, então, é a letra D. A letra A, desculpa. Letra A tá aí na tela para você, gabarito letra A, ok? Próxima questão na tela. A história do MEC, como é conhecido hoje, começa em 1930, quando foi criado o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Ó, esse ministério aqui, pessoal, ele estava na direção do Capaneda, ok? Nesse sentido, nós estamos falando de qual período da história da educação brasileira? Período da Segunda República. Estamos falando do período da Segunda República, ok? No governo, como se percebe pelo nome, a educação não era a única área tratada pelo Ministério, que também desenvolvia atividades pertinentes à saúde, ao esporte e ao meio ambiente. Somente em 1995, no governo, a educação passou a ser atribuição exclusiva do Ministério, embora tenha sido mantida a sigla MEC, Ministério da Educação e Cultura, criado em 1953, ok? Então, assinale a alternativa que preenche corretamente e, respectivamente, as colunas do trecho acima. Então, nós estamos falando de quem aqui, pessoal? Olha só, questão 4. Ela inicia falando de uma característica educacional lá do período da Segunda República. Então, o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública foi criado durante o governo de Getúlio Vargas. Logo depois, olha lá na tela comigo, somente em 1995, nós estamos no governo de quem? Nós estamos no governo de Fernando Henrique Cardoso, ok? Primeira fase da Segunda República, que é a partir de 1930, nós temos, então, a ditadura varguista. Dentro da ditadura varguista, teremos aí o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública, que fazia referência à educação e à saúde dentro do corpo do mesmo ministério, ok? Então, o primeiro
O primeiro bloco branco aqui seria Getúlio Vargas. Então nós estamos falando de quem? Aqui nós estamos falando de Vargas. Governo de Getúlio Vargas. O segundo bloco branco é quem? É FHC, que é Fernando Henrique Cardoso. Humberto Castelo Branco, aqui é ditadura militar. Tá? Aqui é ditadura militar. Então por isso que está errado aqui. Fernando Collor, primeiro presidente da redemocratização. Jânio Quadros, também não, porque ele é após Getúlio Vargas e José Sarney. Nós temos o presidente que assume logo depois da morte do então presidente eleito Tancredo Neves. Depois, João Goulart. João Goulart e Itamar Franco. Itamar Franco assume quando Collor sofre um impeachment e João Goulart é deposto pelos militares. Então, o nosso gabarito correto aqui, ok? Nosso gabarito correto só pode ser a letra B, ok? Letra B aí na tela para você. Nosso gabarito dessa questão é a letra B, consequentemente Getúlio Vargas e Fernando Henrique Cardoso, ok? Próxima questão aí na tela para você. A defesa da educação pública gratuita e laica ganhou força no país em 1932. Com o manifesto dos pioneiros da educação nova. Seus 26 signatários, entre eles Lourenço Filho, Anísio Teixeira, combatiam a escola restrita à elite e ligada à religião. Os anseios se justificavam. Afinal, em 1920, o analfabetismo no Brasil atingia 80%. Segundo a professora Cristina Gomes Machado, da Universidade Estadual de Maringá, o principal mérito do manifesto foi trazer à tona o debate sobre a escola para toda a população, independente da classe social. Nesse mesmo ano foi criado o Ministério da... E aí, pessoal, nós acabamos de ver, olha só, nós acabamos de ver uma questão que fala justamente da criação desse ministério. Ministério de Negócios, Educação e Saúde Pública, que foi criado no governo de quem, gente? Que foi criado no governo de Getúlio, Vargas, ok? Então, nós só podemos estar falando da alternativa letra D. Cultura não, esportes também não, meio ambiente também não. Então, nossa alternativa aí seria a letra D. Tá aí na tela para você. Gabarito letra D, ok? Questão 5, bem tranquila, né, pessoal? Bem tranquila. Só analisar a questão anterior que a gente já conseguiria resolver essa questão aqui com muita, mas muita tranquilidade. Inclusive, a lei que faz a criação, tá? Só voltando aqui para vocês. A lei que faz a criação deste ministério, ela é de 13 de janeiro de 1937. Ok? E ela estabelece uma ampla reforma e estruturação do sistema educacional brasileiro e começa pelo próprio nome do Ministério da Educação e Saúde Pública, ok? Que passa a ser designado dentro desse formato. Então, questão de número 5, bem tranquila aí para você. Questão de número 6, já na tela aí. Questão 6. A escola nova, de acordo com Gadot, representou um dos movimentos vigorosos da renovação da educação depois da criação da escola pública burguesa. O educador norte-americano John Dewey, integrante do movimento Escola Novista, propôs que o ensino deveria prioritariamente dar-se pelo. E aí? Pela ação, pela instrução, pela repetição ou pela memorização. Nós estamos falando de John Dewey. John Dewey, de 1859 até 1952. Estamos falando de John Dewey e ele foi o primeiro a formular o novo ideal pedagógico. E afirmar que a escola deve dar o quê? Que a escola deve se dar pela ação e não apenas pela instrução, ok? Então, nesse sentido, o nosso gabarito só pode ser a letra A. Instrução não, porque é justamente o contrário, a oposição de ideia que o Dewey faz. Repetição também não, memorização característica tradicional. Então, o nosso gabarito só pode ser letra A, ok? Só pode ser letra A. Então, para ele, essa concepção de experiência concreta do aluno determina a ação que irá ser tomada tanto por alunos quanto por professores dentro do ambiente escolar. Por isso que a nossa alternativa é a alternativa letra A, ok? Ação. Tudo bem? Tranquila? Questão também muito tranquila. Vamos voltar para a tela e vamos para a próxima questão, questão de número 7, já aí na tela para você, tá bom? A pedagogia histórico-crítica, tem sua origem na história da educação brasileira e teve como proponente o grande educador. E aí, pessoal, quem foi o idealizador da concepção da tendência pedagógica histórico-crítica? Então, nós temos aqui uma das nossas famosas, né, tendências pedagógicas, que não cai em prova não, né? Despenca. Quem foi? Paulo Freire, Anísio Teixeira, Levi Vygotsky ou Demerval Saviani? Obviamente, como você deve saber, tá careca de saber que é quem? Que é Demerval Saviani, letra A aí para você. Ok? Paulo Freire
dentro de uma concepção de pedagogia mais marxista, voltada para a concepção libertadora, movimento dos pioneiros da educação Anísio Teixeira, e aí o Levi Vygotsky também não é, então nosso gabarito só pode ser a letra A, ok? E aí é muito importante, eu já vou logo deixar uma dica para você aqui, muito importante, referente a tendências pedagógicas. Dentro das tendências pedagógicas, nós temos 3 autores que são muito importantes, que é o José Carlos Libânio, o Demerval Saviani e o Cipriano Carlos Luquez. Esse último, suas tendências não costumam muito aparecer em provas, mas os outros dois, tanto o Demerval Saviani como o José Carlos Libânio, costumam aparecer muitíssimo em prova. Então, dentro das concepções do Demerval Saviani, nós temos as tendências que ele chamava de não críticas, depois as críticas reprodutivistas e depois as tendências histórico-críticas, ok? Então, nesse sentido, vale você guardar essas informações aí, tá bom? Dentro da visão da pedagogia de Demerval Saviani e das suas concepções de tendências pedagógicas. Então, questão de número 7, bem tranquila aí na tela para você, gabarito letra A. Questão de número 8, vamos lá? O Mobral, no intuito de erradicar o analfabetismo no Brasil, foi método de ensino de jovens e adultos que usava cartazes, fichas, famílias silábicas, entre outros recursos didático-metodológicos. Pretendia ensinar a ler, escrever, destituído de uma visão de mundo crítica e interventora. Sua pretensão era, portanto, formar sujeitos aptos a consumir e adaptados às novas formas de produção. Assinale qual período da história brasileira esse projeto foi amplamente utilizado. E aí, pessoal, qual foi o período da história da educação brasileira que o Mobral foi utilizado? Vamos lá na tela comigo? Então, olha só, o Mobral ele foi criado em 1967. Esse é o ano de criação dele. Mas é a partir de 1969 que nós temos o quê? Que nós temos a figura do Mobral como um programa que atendesse às necessidades e os objetivos das pessoas que eram marginalizadas, tá bom? Mas que também viesse a atender o quê? Que viesse a atender os objetivos políticos desse período. Então, olha só, de qual período nós estamos falando? A ditadura civil-militar brasileira inicia-se em 1964 e vai até 1985, durando 21 anos. Ok? O Mobral foi criado em 1967. Então, isso quer dizer que nós estamos ainda dentro do governo de Castelo Branco, ok? Então, nós estamos falando de qual desses períodos aqui da história do Brasil? Ditadura militar? Colonial, era Vargas e redemocratização? Só pode ser a letra A, período da ditadura militar. Período colonial não é, era Vargas também não é, e redemocratização é o período posterior à ditadura militar. Então, o nosso gabarito aí para você é a letra A. Tá bom? Então leve essas características, ok? O Mobral ele é criado em 1967, mas é só a partir de 1969 que ele passa a se figurar como o quê? Como um programa para atender os marginalizados, mas também que não deixasse de levar em consideração os objetivos políticos propostos pelo governo dos militares, ok? Então, questão de número 8, muito tranquila aí para você. Questão 9 na tela, vamos lá. Em 1942, começaram a ser reformulados alguns ramos do ensino. Dentre eles, o ensino industrial, a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o ensino secundário e o ensino comercial. O principal precursor foi quem? Em 1942. Em 1942, nós estamos dentro do governo de quem, pessoal? Dentro do segundo governo de Getúlio Vargas. Ok? Então, quem foi o principal representante e também ministro da educação e da saúde durante essa segunda fase do governo varguista? Foi quem? Foi Gustavo Capanema, ok? Gustavo Capanema é o responsável pela pasta da educação e da saúde durante o segundo governo de Getúlio Vargas, ok? Então olha lá na tela, vamos lá. Então quem foi o principal responsável pela criação de quem? Dos ramos de ensino industrial e a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem. Quem foi? Obviamente, letra B, Gustavo Capanema, ok? Então, na história da educação, nós tivemos aí a primeira fase, que foi o Estado Novo, de 1937 até 1945, ok? E logo depois a regulamentação foi levada a efeito a partir de 1945, com a reforma de Capanema. Então, sob o nome das leis do ensino que estruturou o ensino industrial, nós temos, então, o famoso quê? Senai, que é criado dentro deste período, ok? Então,
dentro do período de 1937 a 1945, nós temos então a criação do famoso Senai, que é mencionado aí no comando da questão, ok? Então, Gustavo Capanema esteve à frente do Ministério da Educação durante 1934, até quando, professor? Até 1945. Eu havia falado que era a primeira fase do governo varguista, mas não. Nós estamos aqui, pessoal, corrigindo, tá? Nós estamos aqui dentro do Estado Novo. Okay? Estamos dentro do Estado Novo varguista. Tudo bem? Então essas informações são muito importantes para você que está se preparando aí para a prova de concurso público na área de professor em História da Educação Brasileira, que é essa disciplina importantíssima que está prevista aí no seu edital, tá bom? Então o nosso gabarito aí é a letra B, Gustavo Capanema. Anísio Teixeira não é, Francisco Campos não é, Rocha Vaz também não é, ok? Vamos para a última questão desse bloco, pessoal? A última questão desse bloco já está aí na tela para você. Durante o período imperial brasileiro, a educação era amplamente disponível e acessível a todas as camadas sociais. E aí, pessoal, alternativa certa ou alternativa errada? E aí, o que você diz? Estamos falando do período imperial que compreende de 1822 a 1889. E aí nós temos Dom Pedro I, período regencial, regências trinas e regências unas, e depois o período do governo de Dom Pedro II. E o que você acha? Durante esse período, será que a educação ela era abrangente? Será que a educação, né, dava essas condições das pessoas terem acesso, todas as pessoas da sociedade terem acesso à educação? Será que o governo dava essa garantia? Obviamente que não. Obviamente que não. Durante o período imperial também, como durante o período colonial, a educação brasileira era uma educação voltada para a elite. E era uma educação cuja a pedagogia, o processo pedagógico que foi implementado, né, inicialmente pelos jesuítas, e depois nós teremos muitas características que serão desenvolvidas dentro da reforma pombalina, dentro das reformas de Leôncio de Carvalho, dentro do modelo joanino de educação também. Muitas características tradicionais, elas irão permanecer. Então, durante esse período, no período imperial brasileiro, essa característica era uma daquelas que prevaleceram ao longo desse processo histórico. Então, obviamente, que a educação brasileira, durante o período imperial, não dava condições a todas as pessoas da sociedade de terem acesso a ela, ok? Então aqui, ó, esse gabarito só pode ser o quê, gente? Esse gabarito só pode ser errado. A educação, ela era o quê? Ela era restrita. Ela era restrita principalmente para quem? Ela era restrita e direcionada, melhor dizendo, para quem? Para as elites, ou seja, para uma classe social alta. Então, as pessoas que pertenciam a classes mais marginalizadas não tinham a oportunidade de acesso à educação. Então, aí na tela para você, olha aí o nosso gabarito. Nosso gabarito aí é errado. Questão de número 10, errada. Ok, pessoal? Com isso, nós terminamos, então, esse bloco sobre História da Educação Brasileira e espero ter deixado a minha contribuição aí para a sua preparação. Essas informações, com toda certeza, irão fazer a diferença para você no momento da sua prova. Depois volte lá, dê uma olhada no nosso mapa mental que nós disponibilizamos no nosso primeiro slide aqui dessa aula e depois reveja todas essas questões e eu tenho certeza que quando as questões de História da Educação Brasileira caírem na sua prova, você vai gabaritar todas com toda certeza, tá bom? Então, até a próxima aula, forte abraço e boa preparação para você.